da tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, minhas irmãs, irmãos queridos, mais uma vez juntos para dar prosseguimento aos nossos objetivos, que é estudarmos o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando, conforme vocês observam, as bem-aventuranças. Mahatma Gandhi, certa vez, ele falou que se a humanidade perdesse todas as obras sagradas e restassem apenas as bem-aventuranças, nada se teria perdido. Meus irmãos,
podemos observar que estamos vivendo momentos especiais, momentos desafiadores, difíceis. E conforme o codificador da nossa doutrina nos sinalizou, nós temos que dar a mão, dar as nossas mãos à ciência. Então, neste momento, a ciência está nos dizendo para nos precavermos, para nos resguardarmos. Então, temos que manter o distanciamento, temos que higienizar as mãos, usar as máscaras sempre, sempre que sairmos. E, sobretudo, agora, neste momento, nós devemos estar em comunhão muito sincera com a espiritualidade. Temos que nos manter em oração e também sermos solidários, fraternos, amorosos com os nossos irmãos que, por acaso, estejam precisando, em qualquer esfera, material ou espiritual, da nossa fraternidade. Então, não nos esqueçamos do nosso próximo, que é o nosso irmão ao lado, aquele que necessitar do nosso auxílio. Não podemos esquecer deles. Hoje, neste momento, estamos dando início ao capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ainda Mateus capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir
as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. O que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, sendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes seja feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo, o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades dos interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração veneno, que são brandos desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A esta classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos.
não se atrevendo a usar da autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como em intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. A paciência, a dor, é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens, erradamente, as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência e o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações
que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda assistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Meus irmãos, como acabamos de ver, estas belíssimas lições nos trazida as nossas reflexões pelo Espírito de Verdade. Estas lições esclarecidas pela doutrina espírita. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Quando o Espírito aqui esclarece injúrias e violências, e ele ressalta que uma simples palavra dita, raca, não está apenas aí ao ser pronunciada essa palavra. É tudo aquilo que vai nos nossos corações. Quando nós, com ironia, nos referimos a um irmão, vai aí em nossos corações a maledicência, vai em nossos corações uma energia de desagrado, uma energia de ódio, uma energia de falta de amorosidade para com o nosso irmão. Sede mansos. Jesus, nosso mestre e guia, foi o exemplo da mansuetude, da benevolência, da amorosidade que devemos ter para com os nossos irmãos.
a afabilidade e a doçura. São virtudes que nós precisamos estar sempre cultivando. Sejamos amorosos. Quando somos amorosos para com o irmão, a energia que sai dos nossos corações para o encontro do coração do nosso irmão são bálsamos de cura, de energias benfazejas. E esses bálsamos curam não só a nós que a emitimos, como também àquele que recebe. Os nossos hormônios são multiplicados. As endorfinas que curam, que nos proporciona alegria, isso deve ser cultivado em nós. A paciência, meus irmãos, devemos ter paciência com as nossas dores, com aqueles para os quais estamos servindo, trabalhando, no entanto, são ásperos, são ríspidos para conosco, não reconhecem os nossos desvelos, mas sejamos pacientes, porque não sabemos o que fizemos antes. Então, a nossa paciência para com a nossa dor, para com a dor do nosso irmão. Sejamos misericordiosos e entendamos os nossos irmãos. Obediência e resignação. Quem foi mais resignado e obediente que aquele que é o nosso modelo e guia? Então, servindo sempre, utilizando todos os nossos talentos para servir aos nossos irmãos. E neste momento que precisamos ser pacientes, pacientes obedecendo às leis que nos estão sendo indicadas pelos cientistas que estão trabalhando incansáveis nestes momentos de dificuldade. Oremos por eles. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.